meditado bastante sobre sofrimento e tenho avaliado como os grandes homens de Deus passam por sofrimentos. Nós ouvimos que o tempo é capaz de resolver todas as questões, mas na verdade o tempo não resolve nada. O que resolve é o que fazemos com o tempo. E me veio à mente 3 homens que passaram por sofrimentos. E todos eles tiveram a mesma postura. Isaías, Estevão e Paulo. Mas o que poderia haver em comum entre esses 3 homens? Todos 3 passaram por sofrimentos, mas a postura deles fez com que o sofrimento viesse o crescimento, o progresso. Isaías, está escrito em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. Foi num ano de sofrimento, um ano em que o rei, que era tão querido, havia falecido. Ele viu o Senhor. É a entrada de Isaías ao ministério. E aí eu vou para Atos 7. Atos 7, em que a gente vê o apedrejamento de Estevão. Estevão operava sinais e maravilhas entre o povo e enquanto ele era apedrejado, Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isaías, no ano da morte do rei, viu o Eterno. Estevão, enquanto era apedrejado, viu o céu, viu a glória de Deus. E aí a gente vê no capítulo 8 de Atos, que Saulo consentiu na morte de Estevão. E aí continua. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, no momento de sofrimento de Estevão, em que ele era apedrejado, porque fazia a vontade de Deus, porque realizava sinais e maravilhas e milagres, a igreja se dispersou e houve um progresso. É muito difícil a gente, no meio do sofrimento, olhar e ver o Senhor. Mas Isaías, Estevão e Paulo também viram o Senhor no sofrimento. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, esses 3 homens, no meio do sofrimento, viram a glória de Deus, viram
o porquê do sofrimento, para que na perseguição, no sofrimento, vem o progresso. É no sofrimento que temos a oportunidade de crescer. Então, se você está passando por um momento difícil, seja como esses homens que em momentos tão difíceis olharam e viram a glória do Senhor e viram que o seu sofrimento tinha um propósito, e eu costumo chamar de uma dor com propósito, para o progresso, para o reino. Que assim seja também na sua vida. Olhe o sofrimento com outros olhos, olhe o sofrimento através da ótica desses grandes homens de Deus e veja que esse sofrimento será para o seu crescimento, para o seu progresso. Em nome de Jesus.